e nós possamos guardá-la para não pecar contra o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 17 até o versículo 24. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós leremos do versículo 17 até o versículo de número 24. Efésios 4, do 17 ao 24. A palavra do Senhor, queridos, em Efésios, capítulo 4, do versículo 17 a 24, nos diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar? Deus, nós concordamos com a oração que o diácono Daniel acabou de proferir. Clamamos, Deus, para que nós possamos ouvir a Tua voz, sermos transformados pela Tua palavra, para não pecarmos contra o Senhor. Age, Deus, na nossa vida, que o Senhor fale ao nosso coração, que nós sejamos verdadeiramente transformados e impactados pela verdade da Tua palavra e pelo mover do Teu Espírito em nós. Age com graça, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos sabem muito bem que eu não uso terno todos os dias. Apenas no culto vespertino e de vez em quando no culto pela manhã. Então, caso você me veja de terno durante a semana, você imediatamente vai saber que aconteceu alguma coisa, não é verdade? O pastor deve ter participado de algum culto em algum lugar, alguma ocasião especial, alguma coisa aconteceu, ou então, infelizmente, ele deve estar voltando de algum sepultamento. E mesmo que você não saiba do que se trata, qual foi o evento, qual foi a ocasião, com toda certeza, você não vai pensar que eu estava jogando bola, não é verdade? Né? Ainda que a gente diga a respeito dos grandes jogadores, né? Esse aí parecia que jogava de terno, né? Você sabe que isso não é verdade a meu respeito. A roupa que nós usamos, queridos, diz muito a nosso respeito. É verdade que algumas pessoas acabam valorizando isso de maneira bem equivocada e, digamos, até pecaminosa. Alguns chegam até mesmo a menosprezar outras pessoas a partir do estilo ou então da marca de roupa que usam. Eu lembro de uma professora de jornalismo que exaltava a pretensa sabedoria do finado Roberto Marinho. Eu vou falar isso, vai bloquear a internet, né? Dizendo que aquele empresário, ele não contratava ninguém sem antes dar uma boa olhada nos sapatos da pessoa. Ele dizia:
Se essa pessoa não cuida nem dos próprios sapatos, ele não serve para cuidar da minha empresa. Queridos, ainda que isso represente uma noção bem preconceituosa da realidade, nós devemos nos lembrar que a vida cristã também nos instrui a respeito das nossas vestimentas. No entanto, irmãos, é evidente que a Bíblia não fala sobre terno e gravata. Esses dias eu estava morrendo de calor ali na porta e um irmão da igreja me perguntou: pastor, você usa terno? Porque a Bíblia manda, o que é, né? Por que usa terno domingo à noite? Eu falei assim, é apenas uma convenção que nós adotamos. Evidente, queridos, que a Bíblia não fala conosco a respeito da cor da camiseta que nós devemos usar. Hoje, por exemplo, o João estava ministrando louvor aqui, eu bati o olho na camiseta dele e falei assim, ele está com uma camiseta de signo, não é possível, né? E se você olhou e bateu os olhos e pensou a mesma coisa, não são, gente, são times da NBA, tá bom? Né? A Bíblia também não fala a respeito de comprimento de saia, irmãos, mais curta, mais comprida. Mas a Bíblia fala claramente a respeito de uma vestimenta espiritual que demonstra, sim, quem nós somos. Uma roupa que diz se nós verdadeiramente aprendemos de Jesus e em Jesus. Uma roupa que nos mostra se nós realmente abandonamos a nossa velha natureza e estamos vestidos da nova natureza em Deus. É por isso, queridos, que nós devemos considerar que se Jesus é a essência do aprendizado em nossa vida com Deus, então nós devemos viver de acordo com a nova natureza criada em nós. E é justamente sobre isso que esse texto que lemos nos ensina. O apóstolo Paulo desenvolve na carta aos Efésios, queridos, dois grandes temas principais. O primeiro deles é que Jesus reconciliou todas as coisas consigo mesmo e com Deus, ao dar a sua vida em nosso favor na cruz do Calvário. No entanto, queridos, o apóstolo Paulo também mostra que essa reconciliação gloriosa também se estende a outras pessoas. Afinal, Jesus uniu pessoas de todos os povos, de todos os tipos, de todas as nações, a si mesmo, mas também uns aos outros, ao estabelecer a igreja. E a forma como o apóstolo Paulo vai então nos mostrar, queridos, sobre essa reconciliação maravilhosa e sobre o que ela produz em nós, é através de uma exortação que está lá no começo do capítulo 4, versículo 1, vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. É evidente, irmãos, que essa vocação é a vida cristã. Não se trata aqui da vocação ministerial, mas da vocação da nova vida no Evangelho. Uma vocação, um chamado para uma vida digna do Evangelho. É o chamado para então vivermos de acordo com essa reconciliação que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário e que desemboca numa nova vida que agora nós temos em Cristo. Exatamente por isso, queridos, que ao chegar nessa passagem que nós lemos, a exortação de Paulo para nós é a seguinte: vocês não estão mais presos à velha vida em que viviam. Vocês provaram de uma nova vida em Jesus. Então, vivam essa nova vida na santidade que aprenderam em Cristo. A grande crise que nós temos ao ouvir isso, queridos, é que na nossa mente passa um filme de quantas vezes nós já tentamos viver de forma mais santa, não é verdade? E sejamos honestos, irmãos, quando nós pensamos na nossa luta contra o pecado, não parece que nós somos
completamente frustrados. Não parece que apesar de todo esforço, apesar de toda dedicação, apesar de toda a força que nós fazemos para lutarmos contra os nossos pecados, nós continuamos frustrados por nos vermos tantas vezes derrotados nessas lutas? Mas posso te falar uma coisa, em nome de Jesus? Irmãos, Jesus não nos salvou para vivermos algemados em laços de iniquidades, a ponto de não conseguirmos nos livrar dos pecados que arrebentam com o nosso coração e com a nossa alma. Se nós de fato aprendemos em Jesus, então nós podemos viver de acordo com essa nova natureza. E é sobre isso que esse texto nos fala. Por isso, se de fato nós queremos viver de acordo com essa nova natureza, em primeiro lugar, nós devemos abandonar a velha natureza insensível a Deus. O apóstolo Paulo inicia a sua exortação, queridos, com uma afirmação cheia de autoridade. Como apóstolo, ele traz para a igreja de Éfeso e para nós também a autoridade do próprio Cristo quando ele diz: isso, portanto, digo e no Senhor eu testifico, não vivam mais como os gentios. Entenda, queridos, o apóstolo Paulo não era um racista. Ele não pregava uma supremacia judaica. A sua ideia não é depreciar uma etnia ou a cultura de um povo. O que Paulo está demonstrando nessa exortação, queridos, é a compreensão dessa unidade maravilhosa que existe na realidade do povo de Deus. Gentios, nessa passagem, não é uma referência étnica, não é uma referência cultural. O que Paulo está chamando a nossa atenção, a atenção dos crentes, queridos, é a respeito de uma vida que estava completamente dominada pelo espírito idólatra e imoral do seu tempo. A grande prova disso é a forma como ele descreve esses gentios nos versículos seguintes. A ideia é demonstrar a incredulidade daquelas pessoas e dizer: vocês não devem viver como pagãos. Vocês não devem viver como os incrédulos. E assim, queridos, nós podemos chegar à conclusão de como vivem os incrédulos. Afinal, se nós não devemos viver como eles, Paulo, como é que eles vivem? A primeira marca da vida dos incrédulos, queridos, é que eles possuem uma forma de pensar completamente distorcida, completamente irreal, completamente alienada, separada de Deus. Em outras palavras, uma natureza completamente insensível à realidade de Deus e que provoca neles uma ilusão que obscurece o entendimento, obscurece os pensamentos. Veja, o apóstolo Paulo diz, versículos 17 e 18, que eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vive. Em outras palavras, eles não conseguem perceber que a leitura que eles fazem da existência, que a leitura que eles fazem da realidade é completamente distorcida pela ausência de Deus. Paulo está dizendo, veja, eles acham que a forma de pensar deles é sensacional, mas eles vivem na ignorância. Eles se acham capazes de avaliar e julgar todas as coisas, mas o entendimento deles está obscurecido. Veja, eles acham que têm uma noção clara a respeito do que é a vida, mas eles estão
separados da vida que Deus concede. Irmãos, Paulo está nos mostrando claramente que a vida dos incrédulos é tomada por uma natureza completamente insensível a Deus e às coisas de Deus, e isso faz com que eles analisem a realidade, isso faz que eles analisem a existência de uma maneira completamente distorcida. Agora, veja como isso é grave. O apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso que eles não deveriam viver como os gentios. E ao dizer isso aos crentes de Éfeso, ele está dizendo para nós também: não devemos viver como os incrédulos. Certo? É isso que o texto está dizendo? Não devemos viver como os incrédulos. Então deixa eu te perguntar. Como foi que você decidiu a sua profissão? Quais são as premissas que você considera mais fundamentais para a educação de seus filhos? De que forma você constrói o seu relacionamento com o sexo oposto, com os amigos, com os familiares? Como é que você analisa questões sociais, econômicas, raciais? Que bases você utiliza para ter uma noção a respeito do que é a realidade à sua volta? Sejamos honestos, queridos. Nós respondemos uma boa parte destas questões utilizando os pensamentos dos incrédulos. Pensamentos que estão obscurecidos pela insensibilidade às coisas de Deus. Entenda, queridos, longe de mim fazer uma apologia anticientificista. Eu não estou defendendo um obscurantismo ignorante da nossa parte. Mas a verdade, queridos, é que nós dificilmente nos perguntamos o que é que Deus pensa a respeito dessas coisas. Raramente nós vamos para a palavra para respondermos a essas indagações que eu levantei aqui. A gente simplesmente vai vivendo, não é verdade? A gente simplesmente vai vivendo e, se for possível, sem pensar muito, sem meditar muito. E assim, sem perceber, nós acabamos vivendo como os incrédulos. Como cristãos, queridos, nós não podemos agir no automático. Nós não podemos agir no deixa a vida me levar. Mas não é só isso, irmãos. Você vai concordar comigo que nós vivemos uma geração que cuida muito da saúde do corpo, não é verdade? Essa semana eu fiz matrícula numa academia. Paguei o ano inteiro para não correr o risco de perder dinheiro, então eu tenho que ir, né? Se eu pagar um mês só, mês que vem eu não renovo. Nós vivemos uma geração que, além de cuidar da saúde física, ou dizer que cuida da saúde física, é uma sociedade, uma geração que praticamente idolatra o bem-estar emocional. Não é verdade? Afaste-se de pessoas tóxicas. E você nem consegue perceber que você mesmo é bastante tóxico. No entanto, ao mesmo tempo que nós somos uma geração saúde, né? Eu até poderia citar Paulo Cintura, né? Os mais antigos lembram do que se trata, né? Uma geração que idolatra o bem-estar emocional. Ao mesmo tempo, nós somos uma geração que acaba absorvendo um monte de lixo travestido de sabedoria e cultura. Mas perceba, um cérebro cheio de lixo também
pode destruir a sua alma. Tanto quanto emoções desequilibradas. Um cérebro cheio de bobagem destrói a alma e o coração. E daí, queridos, a gente não consegue entender por que o nosso coração anda tão endurecido para as coisas de Deus, não é verdade? A natureza insensível a Deus daqueles que não creem tem uma origem bastante clara, segundo aquilo que o apóstolo Paulo nos diz. Ele diz, continuação do versículo 18, que tudo isso acontece por causa da dureza do seu coração. Veja, irmãos, existe no nosso coração um senso de dever que nos conduz a sermos minimamente empáticos com aqueles que têm menos que nós, que sabem menos do que nós, não é verdade? E eu em certo sentido, eu acho que deve ser assim mesmo. Não dá para a gente achar que a injustiça, a opressão, a rejeição, a miséria, a ignorância sejam coisas aceitáveis. Nós não podemos pensar isso. No entanto, queridos, a ignorância da qual o apóstolo Paulo fala aqui, queridos, não é uma falta de conhecimento acadêmico. Paulo não está falando de falta de cultura, sabia? Aliás, em certo sentido, as pessoas de quem Paulo está falando nesse texto, queridos, talvez fossem consideradas como as mais cultas de Éfeso. A ignorância da qual Paulo está falando nesse texto, queridos, é uma ignorância como resultado da dureza de coração. Ou seja, não é uma ignorância inocente. Existe uma culpabilidade dessa ignorância, irmãos. Paulo está falando de uma incredulidade tão obstinada, queridos, que não deixava que os gentios percebessem a futilidade das suas vidas. Podiam ser até mesmo pessoas inteligentes, sabedores da ciência, cheias de pensamentos e filosofias, mas a dureza do coração os tornava ignorantes. Queridos, se nós não devemos viver como os incrédulos, então nós precisamos aprender a termos mais sensibilidade com as coisas de Deus. Estarmos mais atentos àquilo que Deus está fazendo. A insensibilidade às coisas de Deus, queridos, é coisa dos incrédulos, é coisa daqueles que têm o coração endurecido. Nós precisamos ser sensíveis ao Senhor e ao que Ele está fazendo. Até porque, queridos, os gentios têm mais uma marca de acordo com esse texto. Eles possuem uma natureza imoral, corrompida por desejos enganosos. Não é isso que o apóstolo Paulo fala na continuação do texto, versículo 19? Ele diz que os gentios se tornaram insensíveis. Eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. E lá no versículo 22 ele fala que essa velha natureza em que vivem os gentios se corrompe segundo desejos enganosos. É curioso, queridos, que mesmo o apóstolo Paulo descrevendo essas pessoas como insensíveis, ele também aponta uma realidade a qual os gentios estavam bastante abertos aos sentimentos, bastante sensíveis. Eles eram muito abertos para sentimentos impuros. Eles eram bastante sensíveis aos desejos, os desejos enganosos. Ou seja, eles fechavam o coração às afeições e aos sentimentos santos e divinos, mas se entregavam completamente aos desejos libertinos. A cultura dos gentios na época do apóstolo Paulo, queridos, era uma cultura com muita imoralidade, irmãos. Uma cultura com muita promiscuidade.
E nós podemos estar certos que muitos cristãos naqueles dias, antes de se converterem, já tinham vivido emoções intensas, se entregando a todo tipo de impureza. A palavra de Paulo é, então, não vivam mais assim. Não vivam mais assim. Há uns 20 anos atrás, no fim da década de 90, início da década dos anos 2000, queridos, era normal a gente ouvir falar de algumas pseudo-celebridade, de alguma pseudo-celebridade que tinha se convertido. Lembra? Eu podia citar alguns, mas como vai para a internet é melhor não. Eu não sei se ainda é normal esse tipo de notícia, mas há uns 20, 25 anos atrás, volta e meia, a gente ouvia falar de algum famoso que tinha se convertido. E eu lembro bem, até hoje, uma dessas famosas que tinha se convertido, sendo entrevistada, o repórter pergunta para ela, bom, agora você se converteu, como é que vai ser? Isso muda alguma coisa na sua carreira? E aquela pessoa famosa dizia, não. Claro que não. Aliás, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, mas agora eu vou na igreja. Irmãos, isso parece piada, não é verdade? Mas eu temo dizer que as igrejas estão lotadas de crentes assim. Dizem que se converteram, mas continuam vivendo a mesma libertinagem desenfreada de sempre. Continuam cometendo todo tipo de impureza. São completamente insensíveis às coisas de Deus, mas completamente sensíveis à devassidão que existe no mundo. Mas não é só isso, irmãos. Veja, eu sempre ouvi críticas àqueles irmãos que vão aos estádios, que vão aos shows e que não reagem da mesma forma aqui na igreja, no culto. Sabe como? Você já deve ter ouvido ou então falado isso. Lá no estádio, grita, empurra o time, no show canta forte, bate palma, mas quando está no culto, parece um monge. Não reage a nada. Bom, é claro, não sei se você percebeu, mas nós não estamos num estádio. Nós não estamos num show. Deus não é o seu time de futebol, nem a sua banda favorita. Então, deixa eu te falar, essa falta de reação no culto nem é tão problemática assim. Sabe qual é o problema? O problema é a gente achar que alguém chora, ri, se emociona no culto. Isso aí é um exagero. Está cedendo agora ao emocionalismo. O problema, queridos, é a gente achar que presta um culto racional, porque a gente não chora no culto. Mas ao mesmo tempo, achar normal se entregar à pornografia, ser ganancioso, idolatrar o sucesso profissional, consumir a cultura do nosso tempo sem nenhum tipo de restrição. Irmãos, isso é problemático. O problema é achar que ser sensível com as coisas de Deus é ruim. Mas ser sensível com a libertinagem desenfreada da cultura do nosso mundo, isso é sinal de sabedoria. O problema, queridos, é ter aversão aos sentimentos intensos de Deus, mas acolher avidamente essa insensibilidade moral do mundo em que nós vivemos. O apóstolo Paulo nos diz, não vivam como os gentios. Não sejam insensíveis a Deus e sensíveis à libertinagem mundana. Mesmo porque, queridos, essas coisas
não fazem mais parte da nossa nova realidade, da nossa nova natureza, e por isso, ao mesmo tempo em que nós abandonamos a velha natureza insensível a Deus, em segundo lugar, nós devemos abraçar a nova natureza renovada em Deus. O motivo pelo qual eu comecei o sermão de hoje falando a respeito de roupas e vestimentas, queridos, é porque essa é a imagem que o apóstolo Paulo utiliza nos versículos 20 a 24. Literalmente, ele nos diz que nós devemos nos despir, ou como diz a versão Revista Atualizada, nos despojar da velha natureza, no versículo 22, e então nos revestir da nova natureza, no versículo 24. Nesse texto, queridos, Paulo nos mostra que esse processo é algo que teve início lá no passado, no momento da nossa conversão, mas que o despojar da velha natureza e o revestir da nova é algo que ainda estava acontecendo, ou que vem acontecendo na vida dos crentes, que acontece todos os dias. A ideia que Paulo quer expressar aqui, irmãos, é que enquanto os crentes vão buscando esse constante abandonar da velha natureza pela ação do Espírito, Deus vai revestindo os crentes da nova natureza. Ou seja, esse é um processo contínuo pelo qual todos nós estamos passando. No entanto, ainda que seja um processo contínuo, irmãos, esse revestir da nova natureza tem algumas marcas bastante significativas. A primeira delas, queridos, é o fato de que essa nova natureza é aprendida em Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, em versículos 20 e 21, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Veja que Paulo está falando, está nos dizendo, queridos, que existe um processo intenso e trabalhoso na educação, um processo que nos conduz a desfrutarmos dessa nova natureza que já foi criada em nós. E ele usa 3 palavras para nos dar uma perspectiva deste grande esforço intencional de aprendizado nesse processo. Ele fala que nós devemos aprender de Cristo, que nós ouvimos falar dele e nele nós fomos instruídos. Ou seja, aprender de Jesus exige esforço, exige repetição, exige disciplina, existe até um certo trabalho em aprendermos de Jesus. Mas preste bem atenção. Aprender de Jesus não é aprender sobre Jesus. Jesus é muito mais do que o conteúdo daquilo que nós aprendemos, queridos. Jesus é muito mais do que a matéria da apostila a ser vencida. Porque Jesus, ele é também o mestre e a substância nesse aprendizado. Um dos motivos pelos quais nós nem sempre conseguimos viver a santidade, queridos, é porque é possível aprender sobre Jesus por uma vida inteira e mesmo assim continuar sem aprender de Jesus. Algumas pessoas passam a vida inteira vindo à igreja, ouvindo a palavra, e tudo o que eles conseguem é aprender a respeito de Jesus. O cérebro está cheio de informações sobre Jesus. Mas mesmo assim, permanecem sem conhecer Jesus. Paulo está falando aqui, irmãos, de uma apropriação profunda de Cristo e da salvação. Os efésios, eles haviam aprendido de Cristo por meio de uma vida inteira
inteira dedicada ao Senhor. Não é um mero esforço intelectual de acúmulo de informações, mas além deste processo intelectual, queridos, é um processo de formar Cristo em nós através da piedade. E esse processo não acontece por causa do nosso bom senso. Esse processo não acontece por causa do nosso bom senso comum que nós temos a respeito das coisas, ou então por causa de uma instrução formal melhor que nós recebemos. Aprender de Cristo não é um acréscimo de cultura, queridos. É um acréscimo de Jesus na nossa vida. Não é um acréscimo de informações, é o formar de Cristo em nós. Mas isso não quer dizer que o processo intelectual é excluído, queridos. Não mesmo, ao contrário. O apóstolo Paulo diz que essa nova natureza é vivida através de um entendimento renovado. Ele exorta na continuação, versículo 23, que nós devemos nos deixar renovar no espírito do entendimento. O processo de se revestir da nova natureza, queridos, passa por uma renovação do entendimento, irmãos. É evidente que com isso Paulo não está dizendo para nós que é através de um processo lógico de raciocínio que nós chegaremos a esse objetivo. Não é isso. Mas passa por isso. Passa por uma compreensão, por um esforço de nos dedicarmos a conhecer mais a respeito de Jesus. Mas não é só isso. A renovação no espírito do entendimento, queridos, é uma mudança radical da nossa perspectiva mental e da nossa perspectiva a respeito da vida. O que quer dizer, irmãos, que nós somos guiados por aquilo que nós não somos guiados por aquilo que nós pensamos sobre o mundo. Nós não somos guiados nem mesmo por aquilo que o mundo diz a respeito do mundo. Nós somos guiados por um processo de formação santa, completamente diferente do mundo. Pela manhã, sem combinarmos uma linha, pastor Lucas, meditando no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 9, se eu não me engano, me corrijam se eu tiver 8 e 9, ele nos lembrou a respeito das coisas que devem ocupar o nosso pensamento. E o pastor Lucas disse claramente que o Evangelho não molda apenas o que nós pensamos sobre os outros, mas também molda o que nós pensamos sobre as coisas da vida, sobre as coisas desse mundo. É por isso, irmãos, que nós não podemos agir de imediato, no automático, sabe como? Como cristãos, queridos, nós não devemos agir no deixa a vida me levar. A santidade cristã exige uma mente renovada. Nós precisamos repensar todas as áreas da nossa vida pela operação de Cristo e do Evangelho em nós, irmãos. Se nós de fato queremos viver uma vida santa, de acordo com essa nova natureza criada em nós, irmãos, então é necessário repensar tudo aquilo que você julga conhecer. Sabe aquelas atividades diárias que você realiza o tempo todo? Sabe aqueles hábitos mais arraigados na sua vida? Essas coisas devem ser repensadas constantemente. A forma como nós executamos o nosso trabalho deve ser repensada. A forma como nós enxergamos a sociedade, a política, a economia, as relações sociais, todas essas coisas precisam ser repensadas conforme nós aprendemos de Cristo. As experiências pelas quais nós passamos, a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas, o jeitão que nós falamos com os outros, as nossas ideias a respeito da criação de filhos, o nosso olhar para o desenvolvimento social, a nossa perspectiva a respeito da ciência e da tecnologia, até a forma como nós consumimos cultura, queridos, todas essas coisas precisam passar por um processo de renovação do entendimento.
Isso não quer dizer que você vai parar de ver futebol, ou então que você vai largar o curso que você está fazendo na faculdade. Mas essa renovação precisa moldar até a forma como você se comporta no estádio. O estádio não é neutro. Essa renovação precisa te fazer olhar para o seu processo de formação acadêmica e te fazer pensar: será que as coisas são do jeito como meus professores dizem que são? Será que os livros estão corretos ao avaliar essa questão? Mesmo porque, queridos, essa nova natureza santa, de mente renovada, tem como objetivo a renovação de toda a criação. Fazer com que os crentes sejam a demonstração de como é que as coisas deveriam ser antes da queda. Quando Deus criou a humanidade, irmãos, o Senhor não estabeleceu apenas uma condição a nosso respeito. Ele nos deu uma missão. Quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia não está tão somente nos comunicando a respeito do estado em que nós fomos criados, do estado em que os seres humanos foram criados, mas a Bíblia também está nos informando o que ou aquilo que nós somos chamados para viver. O chamado de todos os seres humanos está vinculado ao fato de que nós devemos espalhar por onde nós estivermos a imagem de Deus, fazendo que em todos os lugares se reconheça a glória de Deus. Acontece, queridos, como nós vimos nos versículos anteriores, que essa imagem de Deus em nós foi completamente distorcida pelo pecado. É impossível que essa vida de pensamentos obscurecidos e imoralidade desenfreada possam manifestar a glória de Deus, e é por conta disso que em Cristo, queridos, o propósito inicial da criação é retomado. O alvo da criação de manifestarmos a glória de Deus em todos os lugares se torna real em Cristo. Quando nós vivemos de acordo com essa nova natureza, então nós estamos cumprindo o objetivo único de glorificar a Deus. Mas perceba, para nossa tristeza, normalmente nós pensamos na nossa vida de santidade como algo que nós devemos fazer para o nosso bem, não é verdade? Veja se não é assim que nós pensamos. Nós devemos viver uma vida santa para que as coisas deem certo na nossa vida. Nós devemos viver uma vida santa para que Deus nos abençoe e façam as coisas darem certo. Esse é o motivo pelo qual nós não vivemos uma vida santa. Porque invariavelmente, uma ou outra coisa, se não muitas coisas, vão dar errado na nossa vida. Não é verdade? Inevitavelmente, nós seremos frustrados em uma, ou algumas, ou em muitas coisas na nossa vida. Se a motivação para a nossa santidade for as coisas dando certo, pode ter certeza que quando nós nos vermos frustrados, nós vamos largar a mão de qualquer santidade. No entanto, queridos, a disposição de uma vida santa, a disposição para pensamentos renovados, de acordo com a nova natureza criada em Cristo, tem como objetivo a glória manifesta de Deus em todos os cantos deste planeta. Nós devemos viver de acordo com essa nova natureza, não para que as coisas vão bem na nossa vida,
não para que tudo dê certo na nossa casa, mas especialmente para que Deus seja glorificado onde quer que nós estivermos. Por isso, abrace a nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Concluindo, queridos, parece evidente que apesar das nossas roupas dizerem alguma coisa a nosso respeito, elas dificilmente comunicam a nossa verdadeira natureza, não é verdade? Elas não dizem quem nós somos no mais profundo do nosso coração. O que de fato comunica quem nós somos é a forma como nós vivemos. Como você vive? Como você vive? Você vive como os gentios, que colocam para fora toda a velha natureza? Ou você vive como Jesus, uma natureza renovada, segundo Deus? Veja, ainda que nós já tenhamos deixado de lado essa velha natureza descrita nos versículos 17 a 19, é possível viver de acordo com aquilo que nós não somos mais. Se não fosse possível viver de acordo com essa velha natureza, Paulo não precisaria recomendar a nós e aos efésios: não vivam assim. No entanto, essa velha natureza, queridos, ela só pode ser dominada em nós se nós assumirmos a necessidade que temos de disciplinar os nossos desejos, irmãos. Se nós não aprendermos a nos disciplinar, dificilmente nós iremos parar de viver como os gentios vivem. Ainda que o aprendizado de Cristo seja a realidade mais essencial no combate dessa velha natureza, é a perseverante disciplina nesse aprendizado que traz renovação para o nosso entendimento. Muitas vezes o motivo pelo qual nós não conseguimos lutar contra os nossos pecados, queridos, não é falta de conhecimento. Sejamos honestos, você não sabe quando você está mentindo? Claro que sabe. Você não sabe quando está pecando? Nós sabemos. Nós já ouvimos escolas e dominicais e pregações e aulinhas desde quando a gente tinha 3 anos de idade. O que é o pecado, o que o pecado faz e como nós lutamos contra o pecado. Paulo diz, queridos, que os gentios tinham muito conhecimento, mas que era um conhecimento completamente distante de Deus, afastado de Deus. O que determina a forma como nós vivemos, queridos, é o abraçar dessa nova natureza. E esse revestir da nova natureza, queridos, precisa disciplinar o nosso coração, deve organizar os nossos desejos, deve dar utilidade aos nossos pensamentos. Porque só assim nós vamos poder viver a santidade que nós aprendemos em Cristo. Que nós possamos viver de acordo com essa nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Que Deus nos abençoe. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Muitas vezes, Deus, ela é dura de ler, ela é dura de entender, dura de crer, e às vezes mais dura ainda de viver. É por isso que nós clamamos pela tua graça, bondade e misericórdia. É por isso que nós clamamos, Deus, para que o Senhor, de maneira graciosa, bondosa, mas poderosa, forme em nós essa nova natureza, esse revestir de santidade aprendido em Cristo. Deus, por favor, nos ajuda a não vivermos mais como os gentios, como os incrédulos
que vivem distantes do Senhor e por isso, na dureza do coração, não conseguem perceber a realidade em que vivem. Deus nos dá clareza, faz com que os nossos pensamentos, faz com que as nossas análises, que o nosso julgamento a respeito da realidade seja de acordo com a tua bondade, graça, de acordo com a tua justiça e retidão, criada em nós com essa nova natureza. Renova o nosso entendimento, para que nós possamos avaliar todas as coisas na piedade que aprendemos de Cristo, no caráter de Cristo formado em nós. Age, Deus, com graça, age na nossa vida, nos transforma, para que nós possamos viver verdadeiramente a santidade apreendida de Jesus. Nos abençoa, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar a se colocar em pé, nós vamos impetrar a bênção e depois, logo em seguida, queridos, entoarmos o Amém Tríplice. Recebam a bênção, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre.